Pessoal, queria pedir 10 segundos para vocês lerem essa frase aqui. Daqui a pouco nós vamos ler juntos. Faz uma pequena reflexão sobre essa frase. Tá? Vamos no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. Simon Sinek. E no meu livro, A Arte de Liderar, no meu capítulo, Liderança Especializada em Pessoas, eu completo essa frase. Se você não entende de pessoas, você não vai conseguir ser um bom líder. Levanta a mão aqui para mim conhecer um pouco mais vocês. Quem tem colaboradores? Uau. Contando que alguns têm a vergonha de levantar a mão, quase todo mundo. Hoje eu trago aqui uma palestra treinamento, vocês vão entender, né, que eu quero que vocês saiam daqui com algumas estratégias práticas para criar uma conexão com o seu colaborador. Então, você vai criar uma equipe de alta performance como? Treinando, capacitando cada um dos seus colaboradores. Eu costumo dizer que na gestão de pessoas nós temos 3 pilares: direcionar, motivar e desenvolver. Ao longo desse tempinho aqui que nós vamos ter, nós vamos falar estratégias desses 3 pilares. Porque se você direciona o seu colaborador, mostrando o que você espera dele, se você motiva ele para entregar todo dia bem, e você está preocupado com o desenvolvimento dele, você está criando um profissional de alta performance, e aí você vai conseguir alcançar os seus resultados. Tá, e quem sou eu, Mauro Moraes, para falar sobre liderança? Eu trabalhei 2 anos no Pequenino Jockey, depois 12 anos como coordenador de pessoas no Esporte Clube Sírio, e agora estou há 19 anos na ABB como coordenador. Mas também sou palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, participei desses 6 livros, escritor, mentor de líderes, CEO da Palestrando Brasil, criador da mentoria Liderança Visionária, e junto com meu amigo Mário Simões, coordenador da coleção A Arte de Desenvolvimento Humano, Vender, Liderar, Empreender, Inovar, e agora em junho, Vencer. E aí, eu trago um conceito com vocês para a gente poder entender, né, essas estratégias, estilos de liderança versus níveis de maturidade. Quem já assistiu o filme de Batman? Todo mundo acha, né? Então o Batman tinha o quê? O cinto de 1000 utilidades. Nós temos aqui 8 estilos de liderança. E o que eu falo é o seguinte: nós líderes precisamos desenvolver esses 8 estilos de liderança, que a gente vai se aprofundar um pouco em cada um deles. E você vai utilizar o melhor estilo de acordo com o momento ou o nível de maturidade do seu colaborador. O líder precisa estudar muito, viu? Precisa muito. Tá, e aí eu quero começar dando um exemplo, e aí eu vou perguntar para vocês que estilo que é esse. Tá? Eu estava no evento, lá na ABB, 200 pessoas, ginásio lotado, e aí chega para mim aqui, Mauro, acabou a água. Aí eu cheguei, falei para 2 pessoas, imediatamente, vai lá, faz isso, para eles fazerem e resolverem o problema da água. Que estilo eu usei? Eu sei que vocês não têm o conhecimento aqui, mas o que vocês acham? Autoritário, afetivo, visionário, diretivo, participativo, coach, modelador, laissez-faire. Mais diretivo, que eu direcionei o que precisava fazer, e um pouco de autoritário. Por quê? Naquele momento, no momento de crise, você não tem como, por exemplo, usar um participativo. O que é o participativo? Né? Veriana, o que você acha a melhor solução? Felipe, o que você acha? Então, o participativo a gente vai se aprofundar. É você
pegar a opinião de todo mundo. Então, tem momentos que você tem que ser autoritário. Tem momentos que você pode ser um laissez-faire. Não, deixa a equipe trabalhar. E aí a gente vai trabalhando isso. Só que além do momento, tem o que eu acho mais interessante que eu quero trazer para vocês, é o nível de maturidade do seu colaborador. Vocês já pararam para pensar? Não, calma aí, o João, meu funcionário João, ele é M1 ou M2 ou M3 ou M4 para determinada tarefa. Por quê? De acordo, se ele é M1, M2, M3, M4, vai ter um estilo de liderança para você poder trabalhar eles. Então, vamos entender um pouquinho mais. O M1, ele tem baixa competência, ele não sabe fazer aquela tarefa, e está desmotivado. O comprometimento dele está lá embaixo. Será que nós temos colaboradores M1 no nosso dia a dia? Não precisa responder, só pensa. Mas eu vou dar um exemplo. O M1 é o seguinte, você tem um colaborador, né, na sua equipe, e aí você, sem fazer o engajamento devido, sem fazer a explicação devida, você tira ele, põe para ele fazer uma outra tarefa, sem treinamento, ou seja, essa nova tarefa, ele não sabe, não tem competência. E aí ele está desmotivado porque, de repente, do nada, você tira ele aqui para fazer aqui. E aí tem que tomar muito cuidado. Mas aí nós temos o M2, né? A competência ainda está lá embaixo. Mas pelo menos ele está o quê? Motivado. Quem é esse colaborador? Você acabou de contratar. Você acabou de contratar, ele não está motivado? Eu, pelo menos, sempre que eu comecei nos meus empregos, a motivação lá no alto. Só que, de repente, ainda não sabe fazer exatamente o que ele precisa fazer. Agora, você tem um M3 que, de repente, ele sabe fazer, mas aconteceu alguma coisa que a motivação está lá embaixo. Deixa eu dar um exemplo. Uma empresa de contabilidade, uma vez me chamou para dar um treinamento, que estavam com o seguinte problema. Os colaboradores tinham ali, em média, 10 anos de casa, 15 anos, então a competência sabiam fazer. Só que sabiam fazer atividade A. Quando o funcionário que sabia fazer a atividade B saía de férias, a empresa estava tendo um problema. Só que eles não souberam fazer um engajamento, uma explicação, porque eles queriam que todos os colaboradores aprendessem o serviço dos outros. Ou seja, competência alta, mas estavam desmotivados porque a gerência, a diretoria não soube trabalhar essa explicação para eles. Agora tem o M4, que é os colaboradores dos nossos sonhos, né? Alta competência, alta motivação, e aí nós precisamos do quê? Trabalhar as estratégias que nós vamos conversar aqui, para quê? Para aumentar de M1 para M2, M2 para M3, M3 para M4, né? Para criar e desenvolver esse colaborador. Vamos começar aqui falando, então, primeiro estilo afetivo, né? Laços de afiliação com funcionários, crença de que o bem-estar no trabalho depende apenas do líder. É aquele líder que adora, né? Se conectar com os colaboradores, líder bonzinho, né? Vocês já tiveram um líder assim? E aí eu quero a ajuda de vocês, né? Qual seria uma limitação de um líder que é só afetivo? Imagina. Quem que pode me ajudar? Pode falar. O que vocês acham? Uma limitação desse líder? Cobrança. Ele não sabe dar feedback. Obrigado. Então, vamos lá. Aqui. Privilegia mais uns do que os outros. Compromete resultados, pois prefere o bem-estar do que cobrar resultados. Não desenvolve pessoas, pois trabalha apenas com feedback positivo. É como o nosso colega falou aqui, ó. Feedback de desenvolvimento para o líder só afetivo não existe, porque eu posso falar porque eu era assim, tá? Não, ele vai ficar chateado, né? Eu não quero ofender ele. E aí você não dá feedback de desenvolvimento e não desenvolve. Lembra dos nossos 3 pilares? Vamos ver se vocês já sabem. Quais são os 3 pilares de gestão de pessoas? Direcionar, motivar e desenvolver.
Então, um líder só afetivo, ele é muito ruim. Mas tem momentos que é importante. Dá um exemplo meu. Lá na BB eu sou responsável pela academia e um dia eu cheguei para trabalhar, minha atendente chorando, atendente da academia. Todo mundo acha que já foi em academia. Imagina, se eu deixo ela chorando lá, todos os clientes chegando. Aí eu pus o capuz do afetivo. Peguei, levei ela de canto, pedi para ela explicar o que estava acontecendo. Tinha de manhã, antes de ir para trabalhar, brigado com o marido, brigado com o filho. E aí eu deixei ela falando. No que ela foi falando, as coisas foram melhorando. E aí eu deixei ela resolver. E aí, você está bem para voltar para o trabalho? Ou quer ir para casa? Aí ela, não, eu quero voltar ao trabalho. E aí as coisas foram. Agora, se eu não ponho o capuz do afetivo, xingo ela, vou fazer outra coisa, ou xingo não, né? Ignoro ela. Como que ia ser, né? A recepção dos clientes naquele dia. Então, como só o afetivo é muito ruim, então como reduzir o estilo afetivo? Aplicar feedbacks de desenvolvimento. Então, nós precisamos estar acompanhando o que os nossos colaboradores estão fazendo. Se fez alguma coisa errada, puxa de lado. Né? Você se planeja para dar um feedback de desenvolvimento. E aí, cada vez que você supondo que você é só afetivo, toda vez que você se esforça para dar um feedback de desenvolvimento, você está melhorando esse estilo. Quando necessário, dizer não, falando por quê. O líder que tem só o estilo afetivo, ele tem uma dificuldade de falar não, gente. E aí você precisa entender que às vezes um não é necessário. E aí você explica o porquê. Ser mais direto e firme nas respostas e não demorar para dar retornos desagradáveis. E aí com isso, você está desenvolvendo a possibilidade de melhorar aí o seu estilo afetivo. Tem gente que fala assim, não pode ter o autoritário, né? O estilo autoritário. Como eu já expliquei, em momentos de crise, tem que ser usado. Né? Então, impositivo na relação das pessoas, calcado na relação do poder unilateral e crença de que para obter resultados deve buscar a obediência. Né? Se a gente talvez voltar lá 100 anos atrás, eram chefes autoritários. Quem já teve um chefe autoritário aqui? Eu posso fazer aqui que eu, graças a Deus, nunca tive. Eu tive sorte de ter 3 líderes sensacionais. Tá, e aí eu preciso da ajuda de vocês. Isso aqui é treinamento, não é palestra, não. Limitação. Eu, Mauro, sou um líder só autoritário. Quais as limitações para mim, para minha equipe? Quem pode me ajudar? Desculpa. Não engaja. Equipe desmotivada. Perfeito. Vocês podiam estar aqui, ó. Não consegue resultados a médio e longo prazo. Eu acho que o RH falou essa frase aqui. Tem colaborador que pede demissão por causa do chefe, não líder, né? Porque se for líder, participou da minha mentoria, vai ser líder. Né? Por causa do chefe. Já tem muito. Né? Assim como o afetivo também tem bastante, a maioria deles está com depressão. Porque não consegue dizer não para os colaboradores. Né? Vocês ouviram? Ó, me arrepiou aqui, ó. Que eu me lembrei há 15 anos atrás. Eu não tinha conhecimento disso aqui, era só afetivo. Eu não tenho vergonha de falar. Eu era só afetivo. Aí eu fui buscando treinamento, curso, mentorias. E aí hoje uso os 8 estilos. Não compromete e não desenvolve as pessoas. Né? Se eu tenho um líder só autoritário, esse chefe, né? Esse chefe autoritário não vai me dar desafios, não vai estar preocupado em me desenvolver. Mostrando, né? Ouve esse vídeo aqui, ó. Aí desses jogadores falando sobre isso, eu tive muitos técnicos, que acredito que o Zé também, que o cara chega no intervalo do vestiário, a gente tem que correr. Tá, mas correr pra onde? Não, eu tenho que levar soluções para que a gente melhore.
Não adianta eu ficar gritando, levantando a voz, xingar quem gosta de... Não tenho nada contra. O meu modo de pensar, eu tenho que levar soluções para que a gente melhore. Não é com grito. É na lousa, ataca aqui, cuidado mais aqui, a bola assim. Não adianta. Não adianta. Não leva a nada. Boa. E muitas vezes eu estou nervoso, mas eu não posso mostrar isso para os meus atletas. Eu tenho que mostrar equilíbrio, que eu acredito, e levar soluções para que a gente melhore. Quais são os 3 pilares da gestão de pessoas? Direcionar, motivar e desenvolver. Esse vídeo diz tudo. Aqui, exemplo do treinador de futebol. Não adianta brigar, tem que direcionar. Eu lembro de 2020, nossa, 25 anos já, hein? 2020, eu estava na Espanha com uma equipe de futebol e nós tínhamos um jogador que nós conseguimos um patrocinador para levar ele. Joga muito, tanto que virou profissional, jogou no Palmeiras, jogou na Europa. Ele tinha 16 anos na época. E lá a gente viaja e faz 2 eventos. Uma cidade, uma semana. A equipe foi muito mal, ele também. Eu cheguei para ele, fiz isso aqui, ó. Cara, nos treinamentos, você pegava a bola, você partia para cima, tal. Direcionei ele, né, motivei ele. Gente, segundo evento, ele foi eleito o melhor jogador, ganhou o troféu. Nós fomos vice-campeões, perdemos de 1-0 na final. Mas eu fiz exatamente isso aqui, ó. Eu não briguei com ele, William, você não tá jogando nada. Não fiz isso, William. O que nós fizemos no treinamento? Fizemos isso. Aí direciona, motiva, acabou com as partidas. No meu entendimento, só autoritário é ruim e vocês confirmaram. Então, como que a gente pode reduzir, né? Aplicar feedbacks positivos. Eu tenho uma palestra que chama Feedback 365, Feedback 365. Eu entendo, Mauro, que nós líderes temos que dar feedbacks positivos todos os dias, porque 365 por causa dos 365 dias do ano. Por quê? Você flagrou o seu colaborador fazendo algo bom? Elogia. E aí, você, ministrando feedback positivos com constância, pode ser que em algum momento ele erre. Aí ele vai estar muito mais aberto para receber feedbacks de desenvolvimento, porque aí você vai puxar ele de canto, vai conversar com ele, e aí ele vai perceber o seguinte: nossa, quando eu faço coisas boas, ele me elogia. Então ele está preocupado com o meu desenvolvimento. Então, aplicar feedbacks positivos vai reduzir aí o estilo autoritário. Utilizar a estratégia do inspirar, gente. Essa aqui é fantástica. Mas eu vou contar a historinha antes de falar a teoria. Eu tive uma colaboradora, né, ali, recepção da academia, que eu costumo conversar bastante com meus colaboradores, sempre que possível, na hora do café, na hora do almoço, para entender quais são os sonhos dos colaboradores. E ela tinha um sonho de ser massoterapeuta. Ah, para quê? Passou alguns dias, estou conversando com ela. E aí? Já foi ver o curso? Já foi ver onde que tem? Né? Qual o valor? Já viu como conseguir bolsa? Eu fiquei estimulando ela para correr atrás e fazer o curso de massoterapeuta. Até que ela se matriculou e começou a fazer o curso. E aí, o curso durava 2 anos e ela só ficou 1 ano e meio. Já vou explicar por quê. Mas nesse 1 ano e meio que ela ficou, ela foi a melhor atendente da academia que eu tive. Por quê? Porque ela estava trabalhando para pagar o curso que era o sonho dela. E ela não ficou até o final, por quê? Com 1 ano e meio ela já podia começar a fazer massagens, já estava ganhando 3 vezes mais do que comigo, atendente de academia, pediu as contas e foi ser feliz. Eu sigo ela nas redes sociais, hoje é massoterapeuta. Bom, dando exemplo, você precisa também conhecer o que motiva, o que inspira os seus colaboradores para vocês poderem motivar, para vocês poderem criar situações para que ela também fique mais motivada ainda. Respeito, né, sempre, né, cuidado com tom e voz e palavras e eleva a natureza de afiliação. Vamos passar para o próximo? Estilo coaching, né? Já falamos afetivo, já falamos autoritário
Estilo coaching, eu acho que fica mais fácil vocês entenderem, né? Estimula pessoas a se desenvolverem, buscar situações de aprendizado, estimula o desafio e ao crescimento permanente, crença de que sua missão é desenvolver pessoas. Só tá lá, pensando em treinamento. Qual uma limitação? Quem pode me ajudar? Alguém que é só coaching. Só pensa em treinamento. Perfeito. Pode-se distanciar da busca de resultados imediatos. O coaching é positivo? É. O que eu estou falando, abrindo parênteses, é que ser só estilo coaching pode não ser bom, porque, né, vai fugir dos resultados imediatos. Falei que é bom, então vamos aumentar? Como a gente pode aumentar esse estilo? Né? Aplicar feedbacks de desenvolvimento. Então, a gente precisa aplicar feedbacks de desenvolvimento. Colaborador, não fez direito o que você pediu? Conversa com ele no individual, né? Cria um plano de ação, marca uma reunião de novo, explica para ele ter consciência de onde ele pode melhorar. Dar desafios com constância. Esse eu acho bárbaro. Às vezes você tem um colaborador que tem um potencial e às vezes nem ele percebe. O que você faz? Né? Às vezes ele é nível... Presta atenção, gente. Ó. Às vezes ele é nível 7 para uma determinada tarefa. Né? O que você pode fazer? Pega uma outra tarefa, grau 8, grau 9, dá para ele vai aprender e aí ele vai melhorar. Então, desafios com constância vai fazer com que ele melhore o resultado dele. Estimular as pessoas ao desenvolvimento. Para mim, líder tem que andar com um livro debaixo do braço. O líder é exemplo. Então, vocês, empresários, empreendedores, líderes, têm que estimular as pessoas ao desenvolvimento. Você quer que eles cresçam para a sua empresa crescer? Você precisa dar o exemplo. Bom, o participativo, para mim, é o principal. Todos são importantes? São. Mas se tivesse que escolher um para começar a desenvolver, para mim é esse. Porque hoje, nós tivemos aqui a palestra da Veridiana, né, falando das gerações, todos têm algo a acrescentar. Então, o estilo participativo é estimular e propiciar a participação das pessoas na tomada de decisões. Crença de que as pessoas têm com o que contribuir e de que a melhor solução virá pelo consenso. Tem vários exemplos que eu poderia dar. Eu vou dar um agora da pasta do dente e depois eu vou dar um outro que aconteceu comigo. Né? É uma historinha, até Elasier me contou uma vez. E aí, vou adaptar um pouquinho aqui, que é, a empresa estava querendo vender mais. É uma pasta de dente e queria aumentar as vendas. E aí, reuniões com diretoria e tal. O que podemos fazer? O que nós podemos fazer? E aí vai, ninguém... Tiveram a ideia de perguntar, abrir para todos os funcionários. Aí veio uma senhora da faxina e falou o seguinte: aumenta a saída do tubo. A pessoa, quando apertar, vai sair mais, vai gastar mais, vai aumentar a venda e deu certo. Tá, mas e aí? Oi. Outra coisa, pasta de dente no espuma. Quando o cara pensou em vender pasta de dente, que os Estados Unidos no mundo da guerra mundial, só estragado, para ir na guerra, não é um problema. Então, como é que a gente faz com isso aí? Aí o cara falou, como é que eu pode fazer uma propaganda pasta de dente? Aí ele usa espuma. Isso não serve para nada a pasta de dente. É só criticar algo a mais. Espuma. Não faz nada. Isso funciona, mas não é só propaganda. Tá, mas eu, Mauro, líder, eu só sou participativo. Como uma limitação minha. Estamos num ambiente aqui de segurança. Direção, não gera autoridade. Né? Vamos ver. Opa! Né? Pode comprometer-se com prazo, pode estar relacionado, ou trabalhar com soluções inadequadas
caso a equipe não esteja preparada para contribuir. Lembra que a gente falou M1, M2? Vamos supor que a nossa equipe só tem M1, M2. Dá para a gente trabalhar só com esse estilo? Não. Vão ser os estilos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, para mim, como eu disse, participativo é sensacional, mas só ele pode ser complicado. E aqui eu quero trazer em detalhes uma estratégia, né? Que bom, que mal, que tal. Quem conhece? Que bom, que mal, que tal. Lazer no Vale, que ele é meu mentorado lá na mentoria. Conhece? Conhece? Opa, a maioria não. Vamos aprender aqui. Vamos sair com uma estratégia. Vamos lá. Benefícios da estratégia que bom, que mal, que tal. Aumenta engajamento e comprometimento. Envolve os colaboradores nas tomadas de decisão. Foco na solução de problemas e melhoria contínua a ser utilizado regularmente. Bom, até aí, para vocês, né, não expliquei ainda. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de dar um exemplo prático, depois eu vou detalhar para vocês aplicarem essa semana aí na empresa de vocês. O objetivo aqui, você tem um problema e você quer ouvir dos seus colaboradores. O que eu fiz, né? Eu entrei na ABB, no clube, 2007. E já em 2007 eu já organizei um evento que a gente pega toda a academia, os aparelhos, leva para o ginásio A e faz um dia o Fitness Day, um evento enorme. E a gente dava camiseta de presente para todos os participantes. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. E aí chegou o momento que a gente queria movimentar, mudar esse evento. Eu fiz uma reunião com os meus professores que já tinham participado das edições anteriores deste evento. E aí eu apliquei o que bom, que mal, que tal. Vamos lá. Cheguei para eles, o que está bom no nosso evento? Aí eu pego uma folha de flip chart e aí eu vou escrevendo e eles vão falando. Nosso evento é um dia inteiro com várias aulas diferentes. O nosso evento é muita gente. O nosso evento as pessoas ficam felizes. Tá. E fui anotando. Tá, agora outra pergunta. Perguntei para os professores, o que está mal no nosso evento? Aí todos foram unânimes. O pessoal vem, 9 da manhã, pega a camiseta e vai embora. Não fica para as aulas, algumas vazias. Aí eu fui para o que tal? Então, com esse problema, vamos então pensar em soluções? E aí rapidamente veio uma solução que nós aplicamos e foi um sucesso. Para cada aula que o aluno fazia, ele ganhava uma pulseira. E só com 3 pulseiras que ele ia no local, uma menina com a tesoura, e ganhava a camiseta. Gente, aula com 100 pessoas, a segunda aula com 100 pessoas, a terceira aula com 100 pessoas, aí sim eles foram pegar a camiseta. Bom, dito exemplo, vamos passo a passo agora para vocês aplicarem com as suas equipes, com as suas áreas. Né? Então, você reuniu ali a sua equipe, 5 pessoas, 10 pessoas, tá? Pega um flip chart, pega um canetão e vai perguntar para eles o seguinte, o que está bom no nosso setor? O que está bom na nossa área? No meu exemplo aqui, o departamento de vendas, tá? Opa! Aí, os seus colaboradores foram falando, os nossos processos internos aqui no nosso departamento não tá bom, tá ótimo, nossos processos internos são bons. O nosso atendimento ao cliente interno tá maravilhoso. Só que aí, o que acontece? Você, líder, se preparou. E aí, de repente, a sua equipe não falou todos os pontos bons. Aí você vem e completa que você tem uma equipe comprometida. Anotou, flip chart na parede. Aí você vai para a segunda pergunta. O que está mal? O que está mal aqui? Né? O que nós podemos melhorar aqui no nosso setor? E aí você vai ouvindo deles. Nesse exemplo veio uma comunicação não está legal e o comprometimento de outros departamentos com os processos de solicitação também não está legal. Aqui o líder também pode completar. Nesse exemplo, ficou esses dois. E aí vai para o que tal? Você vai pegar cada um deles, ó,
E tem melhorar a comunicação. E você vai o quê? Ouvir deles. E aqui que é a pegada, que é o ponto-chave. Quem que vai aplicar no dia a dia? São eles mesmos. Então, o seu colaborador, quando dá uma ideia e você consegue aplicar no seu dia a dia, o engajamento é muito maior. No nosso exemplo aqui, criar quadro informativo, reuniões semanais, e aí você vai para aquele segundo problema, né? Melhorar o problema. Então, conscientização, reuniões individuais. E aqui, então, você, com a aplicação dessa estratégia, você envolve os participantes, os seus colaboradores, para resolver um problema específico. E aí, você pode fazer isso em tempos em tempos. Como aumentar o estilo participativo? Então, usar essa estratégia que eu falei. Criar o hábito de não falar e deixar eles falarem. Então, você não tem esse estilo. Então, crie o hábito de, nas reuniões, deixa eles falarem primeiro. Eu já participei de reunião que quem organizou ali falou. Acabou o tempo, não vai dar tempo para ouvir vocês. Não, é o contrário. Então, você, líder, né, fez a pauta, deixa eles falarem primeiro. E aí, gente, para tudo, que se vocês pegarem esse insight próximo, já valeu o dia todo, gente. Ao trazer problemas, estimular, trazer a solução. Tem muito líder que reclama de gestão do tempo, porque é interrompido toda hora, que o colaborador toda hora procura para saber o que tem que fazer. Líder, você precisa dar um mínimo de autonomia. Líder, você precisa desenvolver. Como? O seu liderado chegou com um problema. Você vai responder assim: Carlos, se eu estivesse viajando e você não estivesse conseguindo falar comigo, como você resolveria essa situação? Aí o Carlos vai responder. Se estiver correta, tá vendo, Carlos? Você não precisa trazer para mim, você sabe o que fazer. Ou às vezes precisa de ajuste, você pega naquele momento e dá um treinamento. Ou seja, se toda vez que o seu colaborador te procurar, você vai treinando, vai fazendo ele pensar e vai dando um pouquinho de autonomia. Ao longo do tempo, o seu tempo vai ficar muito melhor para você focar nas atividades mais importantes, porque aí não vai ser tão interrompido toda hora. Então é bem interessante. Estilo diretivo, né? Mostra com clareza a direção para alcançar um objetivo, trabalha com metas claras, determinando o que está correto e errado, acompanha o processo com reuniões regulares. Então, uma limitação de um estilo diretivo, já vou explicar em detalhes, né? Compromete resultados se a direção escolhida for inadequada e caso a equipe não esteja preparada para desenvolver o processo. Então, como que é o diretivo? Vou pegar o Felipe aqui de exemplo. O Felipe é um colaborador meu. Eu chego para o Felipe, eu sei que ele é M4, tá? Ele tem já o conhecimento. Felipe, eu preciso de uma planilha para levar para a diretoria. Comparação de vendas dos últimos 3 meses e comparação com concorrência. Eu direcionei. Vocês vão ver no próximo estilo, que o outro estilo é se eu tivesse que trabalhar com direcionar a Joelma, só que a Joelma é M1 e M2. Então eu vou usar outro estilo para ela fazer a mesma planilha. Aqui é diretivo, só direciono para trabalhar com quem já sabe. Então, como aumentar o diretivo? Transferir mais responsabilidades ao M4. Então, o diretivo é você só direciona o que você quer. Poucas informações. Por quê? Porque você está trabalhando mais com quem já sabe fazer. Nunca usar com M1 e M2. Por quê? A Joelma não sabe fazer planilha, nunca fez uma planilha na vida. Aí chego para ela e falo para fazer, faz uma planilha para levar para a diretoria? Não. A Joelma, daqui a pouquinho, eu uso outro estilo para poder conversar com ela. Agora, se você tem um M3, acompanha mais, né? A gente acabou não falando de delegação, que é uma outra habilidade que o líder precisa desenvolver. Então, ao delegar, você precisa acompanhar. E aí vem o modelador. O modelador, eu não vou usar com o Felipe. O Felipe já sabe como que é o modelador. O modelador eu vou usar com a Joelma aqui. Ó. Joelma, eu preciso de uma planilha para levar para a diretoria, comparação de vendas.
Só que eu preciso do seguinte, 4 colunas, 3 linhas, eu quero que você use a cor azul e preta, que são as cores da nossa empresa. O tamanho da letra pode pôr 14 e põe Arial. Você viu? Vocês viram a diferença? Eu detalho mais quando eu uso o estilo modelador. Voltado à excelência através de um único padrão, o seu. Por quê? Eu preciso pegar o padrão que eu conheço para treinar o meu colaborador. Crença de que apenas ele sabe como fazer e de que a sua maneira é a melhor para alcançar os resultados. Aqui tem sim uma limitação que restringe a criatividade do grupo, resultando em desmotivação, porque eu estou já ensinando a Joelma como tem que fazer. Não avalia novas formas de fazer melhor e mais rápido, mas quando você usa esse estilo para a pessoa certa que é M1, M2, que não sabe fazer, você está desenvolvendo. Deixa eu dar um exemplo aqui. 24 anos atrás, trabalhava no departamento de esportes do Esporte Clube Sírio e entrou uma estagiária. E aí eu pedi para ela passar um fax. Ela virou para mim, eu não sei passar fax, que é o primeiro dia de trabalho dela. Eu já dei essa palestra em outro lugar, a maioria não sabia o que era fax. Aqui eu acho que todo mundo, né? Aqui só tem empresários. Na palestra aqui, professor, mano, o que é fax? Aí eu usei o estilo modelador para ela poder aprender o que é. Então você vai pegar o papel, vai apertar o botão, vai colocar o papel certo, vai discar, vai esperar o sinal, vai apertar outro papel para poder passar, né? Hoje, o WhatsApp, nossa, modernidade, né? E aí, não usar com M3 e M4. Por quê? Se eu uso o modelador com M3 e M4, o que vai acontecer? Desmotivar. Sabe tudo, podia estar aqui, ó. Desmotiva, gente. Pensa você, se seu líder ou um sócio chega e querer explicar a missa para o vigário, então cuidado, o modelador é excelente para usar com as pessoas certas. Laissez-faire, ausência de liderança, não interfere nos processos e decisões da área. O laissez-faire deixa a equipe. Né? Deixa. Cuidado, gente. Né? Uma limitação aqui compromete resultados imediatos e de longo prazo. Se você realmente só deixar aquela equipe é boa, deixa ela, não acompanha, tal. Gera sentimento de abandono da equipe, desmotivação e não confundir com afastamento planejado para desenvolver a equipe. Então aqui abre o parênteses. Às vezes você tem uma equipe que você deu um treinamento e aí, estrategicamente você quer quem que vai despontar ali, quem que é um líder, e aí de repente você faz um laissez-faire, acompanha de longe para você ver o que acontece. Como diminuir o laissez-faire? Aplicar feedbacks positivos e desenvolvimento, ou seja, estar com constância. Né? Eu tenho um tema que eu falo, minutos de qualidade. Então tenham mais minutos de qualidade com o seu colaborador. Cafezinho, almoço, aí vai a rotina de cada um. Né? Temos que estar mais conectados com os nossos colaboradores. Ter uma agenda de reuniões constantes, acabei de falar, né? Lá hoje, na ABB São Paulo, toda quarta-feira, 16 às 17, reunião com toda a equipe. Toda quarta-feira, e todos já sabem. Usar os demais estilos e tomar decisões rápidas e não demorar nos retornos. E para a gente finalizar os estilos, estilo visionário. Cria dimensões futuras de forma atraente. Crença de que o futuro é que dá sentido à ação do presente. Vou estimular vocês a responderem, tá? Mauro, líder só visionário. Nossa, daqui 5 anos a gente vai dominar o mercado. Né? Daqui 10 anos, olha que planejamento estratégico maravilhoso, daqui 10 anos eu vou faturar 1 bilhão. Tá? Se eu for só visionário, qual a limitação? Execução. Curto prazo. Opa, volta. Pode comprometer resultados a curto prazo, pois pensa muito no futuro.
distância das expectativas do grupo ligada às atividades imediatas. Tá? Mas ele é positivo. Tá? Ele é positivo. Então, como aumentar o estilo visionário? É positivo ou não? Dentro do equilíbrio? Vou repetir a pergunta. Sim, com certeza o líder precisa ter uma visão. Né? Como eu sou coordenador de academia há 19 anos, eu estou assistindo alguns vídeos de outras academias no YouTube. E eu fiquei, né, não sei se vocês conhecem, tem 3 anos no mercado, em Brasília, criaram a Six. A mensalidade de R$1.000, 3 anos atrás, como ali uma forma de conhecer o mercado. E devido ao sucesso, já tem 4 unidades, 2 em São Paulo, mensalidade, R$4.500. Então, quem treina na academia que paga uma... Então, a Six, República do Líbano e a outra Faria Lima, R$4.500. O vídeo vale a pena assistir, é um case de sucesso. E aí, qual o diferencial dele? Né? Entregam de tudo, de alta qualidade, e é hotelaria. Então, a decoração não é academia, é de hotel. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Visão. Alguém lá atrás teve uma visão. As academias estão tudo low carb, né? Academia Smart Fit, R$100 por mês. Aí alguém, opa, o mercado brasileiro tem como. E o planejamento estratégico deles é ter 20 unidades em 5 anos, e já estão indo para Belo Horizonte e tal, investimento de R$20 milhões. Uma esteira, quem já andou em esteira aí, ergométrica? Valor, R$200 mil, uma esteira. Mas eles inauguram cada unidade com fila de espera. A unidade que eu estou comentando, 400 vagas, tem lista de espera. Tem 400 alunos só. Faz quem é bom de cálculo aí, 400 vezes 4.500. 1.400.000 mais ou menos, todo mês. Aí usar a estratégia que bom, que mal, que tal, conversar com outros gerentes. Aqui é o seguinte, para você estimular a ter esse estilo mais visionário, sai da caixinha, gente. Opa, deixa eu fazer o que eu estou fazendo, né? Deixa eu ver como está o outro mercado, o que eu posso pegar dali e trazer para a minha empresa, conversar com outros gerentes, né? E muitas vezes não precisa ser o concorrente direto, né? Pode ser uma outra empresa. O que a hotelaria está fazendo que eu posso trazer para a minha academia? Aqui é só um resumo rápido, então, para vocês. Então, você tem M1, você vai trabalhar o modelador e coaching para passar de M1 para M2. M2 também modelador, o M2 para M3, coaching. No M3, participativo e diretivo. M3 para M4, coaching. E... Voltam. Mais um. Aí. Só para terminar ali, ó. Aí o M4 nós falamos, vai trabalhar mais diretivo e participativo. E lá embaixo tem os 3. Autoritário, afetivo, visionário. Então nós completamos o quê? Os 8 estilos para que você possa estar trabalhando conforme a situação ou conforme o nível de maturidade do seu colaborador. E aí eu quero que vocês pensem, né? Várias estratégias. Escolhe uma. Não precisa aplicar todas, não. Qual que você pode começar a aplicar no seu negócio hoje? Eu tenho uma frase que eu escrevo em todos os meus livros. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Né? Hoje, durante o dia todo, eu estou vendo as pessoas anotarem, vocês estão tendo acesso a várias estratégias. Só que se vocês, segunda-feira, não colocarem uma em prática, não vai adiantar nada. E aí, já estou finalizando, eu quero dar um presente para vocês, mas eu preciso explicar primeiro. 3 anos atrás, eu tive a felicidade de convidar um grande amigo da Palestrando Brasil, Carlos Exal. Ele é mentor de líderes, dá treinamento no Havaí para liderança. E eu convidei ele para a gente criar a nossa mentoria. E criamos há 3 anos, estamos indo para a 5ª turma.
E aí, como é essa mentoria, né? Acesso 3 meses a uma plataforma de 40 aulas, 3 cursos completos, 2 livros digitais. Essas 40 aulas foram aulas que eu e ele fomos dando e a gente colocou tudo numa plataforma. E aí, o mentorado ele tem acesso para assistir todos esses conteúdos. Nessa quinta turma, 5 encontros em grupo, quintas-feiras, 20 horas, os temas estão ali. Vai ter o estudo do livro, A Arte de Liderar, e acesso direto aos mentores. O investimento dessa mentoria é R$ 1.997. Mais um de vocês, quer dizer, só vou sortear. Alguém quer? Alguém aqui já pensou num liderado, num colaborador que faria toda a diferença? Imagina, 3 meses poder estudar 40 aulas. Essas aulas temas como delegação, feedback. A palestra de hoje está lá, só que com um pouco mais de exercícios, ferramentas. Levanta a mão. Quem gostaria de ganhar essa mentoria? 1, 2, 3. Opa, chegou a 10 que eu queria. Vamos lá, vocês vão entender por quê. Né? Como um bom vendedor. Eu vou pedir... Quem que eu vou pedir? Luciano, você tira para mim, por favor. Não vale ganhar. Não, se ganhar, tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Só que eu vou trazer a oportunidade antes. Não vou deixar você. Número 28. Sou eu. Aê! Vem aqui. Obrigado. Aí, Muito obrigada. daqui a pouco a gente conversa, tá? Tá bom. Então ela levou o livro. Legal. Ela levou. Economizou. Vamos lá. Só que eu vou tomar a liberdade aqui rapidinho para vocês. Eu quero trazer uma oportunidade para vocês. O sorteio, acabei de fazer, tá? E eu quero trazer uma oportunidade para vocês que, de repente, tem um liderado que vocês querem dar de presente ou mesmo para vocês. Desconto de R$1.000, tá bom? Opa! Onde você ganha desconto de R$1.000? Né? Então, hoje eu quero fazer uma condição especial para quem realmente quiser aproveitar. 97 no Pix, depois 3 de 300. Já leva o livro. Ou à vista R$500. Então, quem quiser aproveitar essa condição, só vale hoje. A gente daqui a pouquinho já vai dar uma pausa. Eu vou ficar por ali. Já leva o livro. Faz o Pix de 97, depois 3 de 300, ou à vista 500. Pensa aí num colaborador que está precisando desenvolver. A gente ali tem ali as sessões em grupo, debate, mas principalmente se a pessoa entrar na plataforma e assistir os vídeos, melhora com certeza. Obrigado, pessoal. Sorteios vai ser daqui a pouquinho. Deixa eu só ver que horas são.